Olá e bem-vindos! Vamos falar de uma coisa que por vezes esquecemos no meio da adrenalina de um bom jogo: o conforto. Pois é, hoje vamos ver como é que se pode transformar um espaço de jogo para que cada sessão seja mesmo o que deve ser, pura diversão, sem aquele cansaço chato a estragar tudo. Toda a gente que joga conhece isto, não é? Estar ali no meio de uma sessão épica e de repente, uma dorzinha nas costas, o pulso a reclamar. A pergunta que surge na cabeça é quase sempre a mesma: como é que eu podia estar mais confortável? E a resposta? Bem, a resposta a essa pergunta pode literalmente mudar a forma como se joga. É isso mesmo. No fundo, a ideia é esta. Jogar tem de ser divertido. O conforto não é um capricho, é mesmo a chave para a imersão total. Pensem nisto. Quando o corpo está bem, está relaxado, a mente fica completamente livre para se focar naquilo que realmente interessa, que é o jogo. Então, vamos lá mergulhar nisto. Primeiro ponto: por que é que damos tanta importância ao conforto? A questão é que não se deve pensar nisto como um extra, mas sim como um verdadeiro impulsionador de performance. É sobre conseguir otimizar cada segundo que se passa a jogar. E os benefícios são mais do que óbvios. Uma postura correta evita dores, claro. Um controlo mais suave e preciso melhora a jogabilidade. Um som nítido e imersivo, bem, isto transporta-nos para dentro do jogo. E com menos distrações, o foco aumenta. No fim de contas, tudo isto junto resulta numa coisa: uma experiência muito, mas muito mais divertida. Muito bem. Vamos então construir o nosso santuário de conforto. E como em qualquer construção, temos de começar pela base. A fundação de tudo é, sem dúvida, a cadeira e o espaço à nossa volta. Se esta base não for sólida, todo o resto fica comprometido. Ok, as luzes RGB e os designs futuristas são giros, claro, mas por um momento vamos esquecer isso. O que realmente importa numa cadeira de gaming é o suporte que ela dá. Um assento bem acolchoado, um bom apoio lombar, altura ajustável e apoios de braços decentes. São estes os quatro pilares que garantem que o corpo aguenta horas de jogo sem queixas. E quanto ao espaço à nossa volta? Bem, passar de um caos de cabos para um ambiente limpo e organizado faz uma diferença brutal. E não é só pela estética, é sobre criar um espaço que seja mentalmente tranquilo, com um monitor à altura certa dos olhos e uma luz suave que não cansa a vista. Assim, a única coisa com que nos preocupamos é mesmo o jogo. Base sólida? Check. Agora vamos subir um nível e falar das ferramentas, ou seja, daquilo que usamos para interagir com o jogo. O teclado, o rato, o comando. Basicamente, são as extensões das nossas mãos no mundo virtual, e o conforto aqui é absolutamente crucial para evitar a fadiga. E olhem só para esta tabela, acho que é bastante clara, não é? Um periférico normal serve para umas tarefas rápidas, mas para maratonas de jogo. E os equipamentos ergonómicos são outra conversa. Foram desenhados a pensar na resistência, no conforto e, claro, em dar-nos o melhor desempenho. Quando falamos de teclados, a coisa é muito pessoal. Não há uma resposta certa para toda a gente. O mais importante é que pareça uma extensão natural das mãos. Seja mecânico, de membrana, com ou sem luzes, o design tem de se sentir certo. A escolha é, e tem mesmo de ser, individual. E a mesma lógica aplica-se, claro, ao rato. Tem de encaixar na mão como uma luva, ter o peso certo e deslizar sem esforço. E há aqui um detalhe que muita gente ignora: um bom tapete de rato. Não é só para ter mais precisão, também funciona como uma almofada super confortável para o pulso. E claro, não nos podemos esquecer de quem joga na consola. Para esses jogadores, o comando é tudo. Uma boa aderência, um peso bem equilibrado e botões que respondem na perfeição. Isso pode mesmo ser a diferença entre a vitória e a frustração, especialmente numa sessão mais longa. Muito bem, o corpo já está tratado, agora vamos cuidar dos sentidos. Como é que conseguimos aquela imersão total de nos sentirmos dentro do jogo, mas sem forçar os olhos ou os ouvidos? Vamos ver. Isto é tão verdade. Os nossos olhos são a nossa janela para estes mundos fantásticos. Mas, convenhamos, passar horas a fio a olhar para um ecrã pode ser brutal. Proteger a visão é absolutamente fundamental para podermos continuar a desfrutar dos jogos durante muito tempo. Então, o que procurar num monitor? Bem, uma imagem nítida e um brilho que se possa ajustar são o básico, mas a suavidade de uma taxa de atualização alta, por exemplo, isso faz toda a diferença. É como passar de uma janela um bocado embaciada para uma vista d'água cristalina. Cansa muito menos os olhos e deixa-nos apreciar todos os detalhes. E para o som, a regra de ouro é mesmo o conforto. Um bom headset é aquele que quase nos esquecemos que o temos posto. Almofadas macias, um design leve, sem fazer demasiada pressão. Só assim é que se consegue uma verdadeira imersão sonora. E se tiver cancelamento de ruído, melhor ainda. O mundo lá fora desaparece e só existe o jogo.
Chegamos àquela parte dos pormenores, os toques finais. São aqueles pequenos acessórios que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm o poder de transformar uma boa configuração numa configuração perfeita. Vejam este exemplo, um simples apoio de pulso. Parece uma coisa insignificante, não parece? Mas a verdade é que este pequeno acessório pode ser a diferença entre uma sessão super confortável e acordar com uma dor chata no dia seguinte. É um investimento minúsculo com um retorno em conforto que é gigante. E não nos podemos esquecer do conforto mental. Um espaço arrumado, como este que vemos, com um sítio para os auscultadores, os cabos organizados, isto cria uma sensação de calma. Menos confusão visual significa menos stress e, por consequência, mais foco naquilo que realmente interessa. E para terminar, talvez a mensagem mais importante de todas é esta. Não existe uma configuração perfeita que sirva para toda a gente. A configuração ideal é aquela que se adapta perfeitamente ao estilo e às necessidades de cada jogador. É pessoal. E esta tabela mostra isso de uma forma fascinante. As prioridades de conforto mudam completamente. Para um jogador competitivo, cada milissegundo conta, por isso um rato super rápido é tudo. Já para um streamer, um bom microfone e uma boa luz são essenciais. É tudo uma questão de contexto e de qual é o objetivo. E esta frase resume tudo na perfeição. Não é preciso comprar tudo de uma vez e remodelar o espaço todo. A abordagem mais inteligente é ir construindo a configuração ideal, peça a peça, começando por aquilo que vai fazer a maior diferença para o nosso bem-estar imediato. E com isto, fica a pergunta no ar para cada um pensar. Olhando para a configuração atual, qual é aquela pequena mudança, aquele único acessório que poderia fazer a maior diferença? Aquele pequeno passo que ia elevar o nível de conforto e, por consequência, a diversão a jogar. É uma reflexão que, acreditem, vale a pena fazer.